Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, ela nos dá a ocasião de refletirmos à luz de outras duas palavras de nosso Senhor. Com a medida com que medirdes, vós sereis medidos, e amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Gostaria que vocês ouvissem tanto a reflexão, como se recordassem das duas leituras de hoje, a partir dessas duas palavras. Porque no final da primeira leitura de hoje, retirada da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 8º, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 8º, no finalzinho, aqui no versículo 9 diz: na verdade, conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo, de rico que era, tornou-se pobre por causa de nós, para que vos torneis ricos por sua pobreza. Então São Paulo aqui, ele apresenta o exemplo de Cristo. Olhe, está dizendo assim, olhe, Cristo por causa de vós era rico, mas se fez pobre, então vocês devem fazer o mesmo. É isso o que São Paulo está dizendo. E é por isso que eu falei, vamos refletir então essas leituras a partir do amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado, e com a medida com que medirdes, vós sereis medidos, porque nessas três passagens, o Senhor se coloca como exemplo para nós, exemplo a ser seguido. Muito bem, no Evangelho, nosso Senhor nos pede o amor aos inimigos, um amor generoso. Por que nosso Senhor nos pede esse amor generoso? Ele nos pede esse amor generoso porque nós poderíamos dizer, porque Ele nos deu um amor generoso com o qual nós iremos generosamente amar. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ora, o amor que nós temos no nosso coração é o próprio amor de Deus, é o próprio Deus. Então Ele nos deu para que nós amemos sem medida, amemos generosamente, porque Ele nos deu esta capacidade. Mas nós também poderíamos responder diante da pergunta: mas por que é que Jesus pede que nós amemos os inimigos? Porque Ele nos amou, e Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Ele nos amou e Ele nos ama com os nossos pecados. Quando o Senhor espera que nós mudemos de vida e nos chama à conversão, não é para que Ele, assim e somente assim, Ele nos ame. Não, Ele pede a nossa mudança de coração, a nossa conversão, para que nós não percamos o seu amor, porque Ele continuará nos amando, mas se nós continuarmos lhe virando as costas, nós, apesar do seu amor, do amor dele, nós o perderemos por toda a eternidade. Então o Senhor não pede que nós mudemos de vida para que Ele nos ame. O Senhor pede que nós mudemos de vida para que nós não o percamos para sempre. Então Ele continua nos amando, e nos ama com os nossos pecados, e nos ama quando inimigos seus nos tornamos ao cometermos algum pecado. Ora, se é assim que Ele nos ama, é assim também que nós devemos nos amar uns aos outros. Então, é sempre esta medida de Cristo, isto é, Ele assim me trata, eu assim também devo tratar os meus irmãos. É por causa disso, então, que na primeira leitura de hoje, na famosa coleta de Jerusalém, é por isso que São Paulo diz, olhe, está dizendo isso para os coríntios, não se esqueçam
Jesus se fez pobre para nos enriquecer. Então nós também devemos estar dispostos a nos despojar de alguma coisa para enriquecer outros, para ajudar outros com as nossas posses, porque foi assim que Jesus fez. O contexto é o seguinte: os cristãos de Jerusalém estavam passando por uma perseguição e estavam tirando os bens. Vocês sabem que uma das penas, as primeiras penas contra os cristãos era, primeiramente, lhe tiravam os bens, depois impediam que eles exercessem função pública, depois a pena capital, a morte. Então os cristãos estavam perdendo os bens, eles já eram pobres, porque aqueles que se convertiam ao cristianismo no início eram os mais simples. Então eles eram pobres e estavam empobrecidos. Então, passando por essas dificuldades, passando fome por causa de Cristo. Você pode imaginar, meus santos, hoje em dia a gente vê por aí, e às vezes não tanto por aí, livre-nos Deus que por aqui, mas entre os cristãos, uma tendência de buscar Cristo com segundas, terceiras e quartas intenções. Isto é, eu procuro Cristo para que Ele me abençoe e eu pague as minhas dívidas. Eu procuro Cristo e ai dele se não cuidar da minha saúde. Eu procuro Cristo e ai dele se não tornar a minha vida neste mundo mais interessante. É sempre uma busca interesseira. E esta chamada teologia da prosperidade, ela é tão contrária ao evangelho inicial, primitivo, à situação primitiva, à situação dos cristãos primitivos. Por quê? Porque era exatamente o contrário. Porque eles aceitavam Cristo, a vida deles neste mundo se tornava mais difícil. Mas eles tinham os olhos voltados para as promessas que não passam, para as promessas maiores. E se aquelas promessas eram grandes o suficiente, se eram boas o suficiente, então valeria, por causa daquelas promessas, por causa de Deus, perder os bens, a paz e até mesmo a vida aqui na terra. Então era esta a esperança dos cristãos, e é este dom, meus santos, que nós precisamos pedir a Deus a nós. Esta sabedoria nós precisamos pedir a Deus que Ele derrame sobre nós, porque só assim, em meio às dificuldades, uns com umas, outros com outras, em meio às nossas dificuldades, nós não perderemos o alento, nós não perderemos a alegria, porque nós sabemos que o Senhor tem promessas maiores e melhores reservadas para nós. Pois bem, então os cristãos de Jerusalém estavam perdendo os bens por causa de Cristo. É cristão? Sou. Confiscavam os bens deles. E aí, meu santinho, se fosse você, o que você faria? Se lhe tirassem os bens, se você perdesse, você que às vezes tem reclamado de Deus, porque não ajuda você, digo isso para os que estão aqui na igreja, digo isso para aqueles que ouvirão esta homilia. Você que às vezes fica reclamando de Deus, porque Ele não dá a você tudo aquilo que você pede, que Ele não ajuda você como você pede para ser ajudado. Olha agora para os seus irmãos, os cristãos de Jerusalém. Não é que eles pediam algo a mais, eles perdiam até o que tinham, por causa de Cristo. E mesmo assim, a Cristo eles continuavam fiéis. Então esses cristãos, desprovidos, desapropriados, com os bens confiscados, estavam passando fome, para não perder o alimento espiritual. Estavam perdendo a vida neste mundo para não perder a vida sobrenatural. Estavam perdendo a paz neste mundo para não perder aquela paz que não passa. Então para estes cristãos então, os coríntios, olha aí que bonito,
os cristãos de Corinto disseram: vamos fazer uma coleta? Só que para nós, os cristãos de Corinto eram cristãos de uma situação financeira mais interessante e não estavam passando por estas provações que os cristãos de Jerusalém estavam passando. Então eles disseram: vamos fazer uma coleta e vamos mandar para os nossos irmãos. E São Paulo disse: ótima ideia, vamos fazer. Então olha, no próximo ano eu vou passar por aqui, pelas várias comunidades por mim fundadas, e vou recolher os donativos. E aí, os cristãos da Macedônia, que eram pobres de Marredeci, não sei se vocês conhecem essa expressão, eram pobres, deixavam de comer, deixavam de almoçar para ter o que jantar. Os cristãos da Macedônia, quando souberam, disseram: nós queremos ajudar. E São Paulo disse: não, pelo amor de Deus, vocês não têm nem para vocês. Não, nós queremos ajudar, nós vamos ajudar. E eles insistiam e insistiram de tal maneira que São Paulo disse: então tá bom, né? Mas eu não ia pedir isso de vocês. Ouçamos aqui, novamente, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 8. São Paulo escrevendo para os coríntios: irmãos, queremos levar ao vosso conhecimento a graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Que graça foi essa? A generosidade. Com efeito, em meio a grandes tribulações que as provaram, as igrejas da Macedônia, a sua extraordinária alegria e extrema pobreza transbordaram em tesouros de liberalidade. Eram pobres, mas eram cheios de alegria, passando por tantas provações, mas como diz São Paulo, em extraordinária alegria. E aí diz São Paulo: eu sou testemunha de que esses irmãos, segundo os seus recursos, e mesmo além dos seus recursos, isto é, eles ajudaram, além daquilo que eles podiam, segundo os seus recursos, e além dos seus recursos, por sua própria iniciativa e com muita insistência. Eles insistiram, porque eu nem queria que eles ajudassem, porque eles mal têm para eles. E com muita insistência, nos pediram a graça de participar da coleta em favor dos santos de Jerusalém. Tá bom, dissemos, então pode ajudar. E aí São Paulo, sei lá, esperava uma ajuda, digamos, X, uma X quantia. E diz São Paulo: e indo muito além de nossas expectativas, puseram-se logo à disposição do Senhor e também a nossa, pela vontade de Deus. Então eles fizeram muito além do que aquilo que nós esperávamos que eles, na sua pobreza, fizessem. E o que é, meus santos, que os cristãos de Corinto estavam fazendo? Nada. Eles tiveram a ideia. Dentre os cristãos, eles eram quem estavam numa melhor situação. E não é comigo, é com ele. Não estavam fazendo absolutamente nada. E São Paulo então escreve essa cartinha do coração, lembrando: olha, vocês tiveram a ideia. Olha, os cristãos lá da Macedônia, pobrezinhos, eles ajudaram, e ajudaram muito. Então vocês sejam generosos. Vocês se lembrem que Jesus, de rico que era, se fez pobre para vos enriquecer. Vocês se lembrem que com a medida com que vocês medirem, serão medidos. Se vocês semearem pouco, vocês colherão pouco. Vocês se lembrem que Deus amou e amou com generosidade. Então procurem ser generosos. É a partir desta luz que nós lemos esta passagem. Aí São Paulo vai e diz: olha, eu não estou dando uma ordem, mas é para testar a sinceridade da vossa caridade, que eu lembro a caridade de outros. Aí ele está citando os macedônios e depois ele cita Jesus Cristo. Na verdade, conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo. De rico que era, tornou-se pobre por causa de vós, para que vos torneis ricos por causa da sua pobreza, da pobreza de nosso Senhor. Meus irmãos, que esta palavra
que o exemplo de nosso Senhor e o exemplo de tantos irmãos nossos que viveram na generosidade, isto é, que fizeram muito por causa de Cristo, nos inspire também. Peçamos a Deus que nos conceda a graça de nós nos oferecermos com generosidade. Peçamos a Deus a graça de que este Espírito que Ele nos concedeu no nosso batismo, nos concedeu no sacramento da crisma quando recebemos, nos concedeu quando nós comungamos e nos concederá daqui a pouco, porque receberemos o corpo e o sangue de Cristo e com Cristo receberemos o Espírito Santo, nos concede em cada súplica e prece que a Deus fazemos, pedindo o seu Espírito Santo, que este Espírito não seja recebido em vão, que esse Espírito faça brotar a generosidade. E a primeira generosidade, meus irmãos, não é dar algo a alguém. A primeira generosidade é dar-se a si mesmo ao Senhor. Que quando nós nos damos ao Senhor, dar-se ao irmão será sempre uma consequência necessária, porque foi isso que Jesus fez. Ele se deu totalmente ao Pai, e por causa do Pai, Ele amou os irmãos e fez todas as coisas necessárias. Peçamos a Deus, peçamos com confiança que o Senhor quer realizar isso na nossa vida. Peçamos com humildade, pedindo com toda a humildade, imagine, pedindo com toda a humildade a graça de amar e amar muito. Santa Teresinha, né? Ela dizia com toda a humildade e magnanimidade própria de uma alma santa: Senhor, eu quero te amar e te amar muito, eu quero ser uma grande santa. Grande santa por quê? Porque ela queria amar com generosidade. Peçamos a Deus então com humildade, mas peçamos a Deus também com perseverança. Não peçamos apenas hoje, peçamos hoje, amanhã e depois de amanhã. Peçamos a Deus a cada instante, que Ele não permita que o desânimo, a frieza, a tibieza se instalem no nosso coração. A preguiça de amar, a preguiça de servir a Deus e por causa de Deus servir os irmãos, a preguiça de se doar generosamente. Que o Senhor tire do nosso coração toda a preguiça e ponha toda a força, toda a dinâmica, todo o fervor próprio de um coração que ama e que se doou ao nosso Senhor, e que por causa de nosso Senhor quer também amar e se doar aos seus irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.